Vamos avançar então para aquela que era a sexta apresentação, que passará a ser, portanto, a quarta, de José Gouveia, que é técnico de arquivos especializado em gestão de informação em arquivos empresariais e associativos, e é o atual responsável pelo Centro de Documentação Escutista do CNE e que vai precisamente apresentar-nos o Arquivo Nacional do Corpo Nacional de Escutas. Tenha a palavra, José. Muito obrigado, muito boa tarde. Muito bem, então vou apresentar o arquivo do centro, que se chama Centro de Documentação Escutista, do Corpo Nacional de Escutas, e começava por fazer uma breve apresentação do Corpo Nacional de Escutas, que é uma associação de juventude sem fins lucrativos e destinada à formação integral dos jovens, um método criado pelo Roberto Baden-Powell, que vem à direita, e sobretudo no voluntariado dos seus membros, e já vai com 114 anos de existência. O CNE, o Corpo Nacional de Escutas, foi fundado em 27 de maio de 23, daqui a 2 anos estamos a fazer também 100 anos, é um movimento da Igreja Católica, somos atualmente 72 mil escuteiros, entre crianças, jovens e adultos, e estamos implantados à volta de 1.100 agrupamentos, o que corresponde grosso modo a paróquias, em Portugal continental, nos Açores, na Madeira, mas também em Genebra, em Zurique, em Macau e agora brevemente também no Luxemburgo. Temos uma rede de animação territorial baseada nas dioceses, nós chamamos regiões, e as regiões mais pequenas estão subdivididas em núcleos. Temos, como mandam as regras, um Executivo Nacional, a Direção Nacional, que no nosso caso se chama Junta Central, e que assegura a gestão e a implementação das políticas gerais e setoriais da Associação, inclusive do Centro de Documentação Escutista, Arquivo Nacional, o qual é um departamento nacional do CNE, foi criado em 2011 com a área museu, tem tido diferentes designações e configurações organizativas e desde 2017 conta com as 3 valências, ou seja, o Arquivo Nacional, todos os documentos de arquivo, fotografias, recortes, audiovisuais, uma biblioteca especializada em escutismo, com relatórios, periódicos, livros, folhetos, cartazes, etc. E, digamos, a menina dos olhos do CNE, o Museu do CNE, um núcleo museológico, com objetos museográficos, insígnias, tintitos, uniformes, etc, etc, etc. Qual é a missão do Centro de Documentação? Particularmente é a recolha, organização e preservação, conservação e divulgação dos acervos arquivísticos, bibliográficos e museográficos, acumulados ao longo de quase um século para um lado do CNE e mais de um século com o movimento escutista, contribuindo deste modo para permitir a compreensão da evolução do CNE, a evolução do escutismo, as atividades, as memórias, e uma área que eu acho que reputo muito importante, que é a história do associativismo em Portugal, que é de uma riqueza incomensurável e que, apesar de, e ontem o Pedro Penteado falava um bocadinho disso en passant, mas que são milhares e milhares e milhares de pessoas a fazer atividades, milhares de associações, e que eu julgo que valeria a pena, mesmo na Igreja, ter algum cuidado, porque enquanto as instituições vamos preservando, digamos, a memória, na maior parte das associações, porque são de organização muito fiável, muito pouco fiável, a memória vai-se escapando. Objetivos gerais do arquivo, e falo aqui apenas só do arquivo, da valência arquivo e não das outras valências, é preservar as histórias, memórias do escutismo e do CNE, preservar o acervo documental histórico pela sua digitalização, divulgar o património histórico do CNE, apoiar as celebrações, obviamente, do centenário em 1923, reunir o conhecimento histórico escutista numa base de dados, colocando-o online ao dispor do público, interno e externo, organizar e descrever arquivisticamente, no nosso caso, numa base colaborativa, e promover a investigação e o estudo da história do CNE e do movimento escutista. Temos tido, ao longo destes anos todos,
muitas dissertações de mestrado e muitos teses de doutoramento em escotismo, o que particularmente por isso nos sentimos também muito felizes. O Centro de Documentação é, de facto, o guardião, neste momento é o guardião da memória do CNE, a caminho do seu centenário. O que é que temos feito? Bom, em termos de arquivo, a nossa principal preocupação foi a preservação. E decidimos fazer a digitalização em regime de outsourcing, com recursos financeiros internos da associação, pesados, obviamente, como calculam, para um período entre 1923 e 1980, já temos neste momento digitalizados quase 120 mil documentos de arquivo, mais de 16 mil fotografias, à volta de 9 mil recortes de imprensa e outros, o que dá um total de 148.801 imagens digitalizadas a 7 de abril deste ano. Para além disso, estamos neste momento a desenvolver a base de dados, o que nós chamamos ArcScouts, onde toda esta digitalização vai entroncar, mais a base, enfim, a informação bibliográfica, mais a informação museográfica. Estamos para inaugurar no dia 27 de maio de 2021, daqui a um mês, estamos em grande aceleração, ou seja, no dia do aniversário da nossa associação. Paralelamente, estamos também estamos na construção de um sítio, de um site do Centro de Documentação, fundamentalmente para partilhar a informação comum do Centro de Documentação e do CNE, mas também para que a base de dados esteja lá colocada e que possa ser, a partir do site, divulgada, enfim, consultado, como eu costumo dizer muito na brincadeira, até de Marte, desde que lá haja, ou da Lua, desde que lá haja internet. Estamos neste momento também, curiosamente e paralelamente, a lançar as bases, ainda esta semana vamos enviar o primeiro convite para criarmos uma rede de museus, arquivos escotistas europeus, e, enfim, não tendo a lista completa, mas em toda a Europa haverá qualquer coisa como perto entre 50 a 60 museus, arquivos escotistas de diferentes países, em diferentes países. E enfim, continuamos, deixem-me passar esta palavra muito pouco técnica, mas continuamos a arrumação do Arquivo Nacional, seja na digitalização, e só para terem uma ideia, enfim, ainda teremos para aí 4 vezes mais documentos para digitalizar. Enfim, se tivéssemos com capacidade para digitalizar, chegaríamos aos 400, aos 500 mil documentos, facilmente, o que vai ser, provavelmente será possível, mas daqui a muitos anos. Pus aqui só para algumas das tipologias que nós temos, cartazes, recortes de imprensa, fotografias antigas. Nós não temos fotografias das imagens, fotografias do arquivo inicial, mas como imaginam, não somos diferentes dos arquivos iniciais de todos os outros arquivos como eram inicialmente, ou seja, uma grande desarrumação, um caos e por aí fora. E o primeiro trabalho que fizemos foi, enfim, na imagem da direita, da estante cor de laranja, tem uma ideia muito agradável, apesar de tudo, de como estava a documentação arrumada. Aqui já está com alguma ordem. Na imagem da esquerda, enfim, foi a fase intermédia da arrumação. Mais 2 fotografias da fase intermédia da arrumação. Mais 2 fotografias de como estão os nossos corredores de arquivo. E aqui já, enfim, algumas imagens de como provavelmente ficará no futuro, já com um arzinho, deixem-me passar já um arzinho limpo e arrumadinho, como compete a um bom arquivo. Isto são as pastas, já com a documentação digitalizada e que está guardada, digamos, preservada, enfim, para o futuro.
Esta é uma equipa fantástica, somos todos voluntários, somos 13, dos quais o único técnico de arquivo sou eu, todos os outros meus colegas, enfim, são de todas as áreas e mais algumas, desde bibliotecas, desde museus, desde base de dados, desde comunicação, desde. Tenho jovens com 20 e picos anos até jovens com 60, 70 anos. Tenho gente desde Braga aos Açores até gente na Alemanha que, enfim, felizmente estas coisas dos Zooms e companhia limitada conseguimos reunir de 15 em 15 dias e conseguimos, enfim, já há 4, 5 anos esta equipa desenvolver todo este trabalho que está longe, muito longe, seja nas valências que forem, está muito longe de acabar. Muito obrigado pela vossa atenção e fico à vossa disposição.